Olá pessoal, tudo bem? Voltando aqui agora com todo o gasto, com todo o gosto, né? Vamos falar sobre essas medidas de variabilidade, tá? A gente tem alguns tipos de medidas de variabilidade que são a variância, o desvio padrão e a amplitude. A variância, ela tem muita relação com o desvio padrão. Na realidade, ela é uma derivação. O desvio padrão é a derivação da variância, tá? Não derivação de derivada, mas a derivação de algo subsequente, ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Mas ambos medem a dispersão de um conjunto de dados. A variância faz a medição de quanto distantes ou dispersos esses dados estão da região da média, enquanto o desvio padrão mede a dispersão de cada um desses pontos do conjunto de dados em relação à média, tá bem? E aí a gente avalia esse tamanho de dispersão dessa forma, tá? A amplitude, que não está aqui, mas também é uma medida de variabilidade, é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Então, se você tem uma garrafa de água mineral de 500 ml e você tem a garrafa que foi produzida com maior volume tem 510 ml, a com menor volume tem 490. A amplitude é 510 menos 490, você vai encontrar o valor da dimensão total, do tamanho total, do menor e o maior valor desse conjunto de dados, tá bem? Enquanto a variância e o desvio padrão dizem respeito a como é que está a dispersão deste conjunto de dados, é a maneira de a gente informar a variabilidade, tá? O desvio padrão e a variância são extremamente importantes, pessoal, porque tem pessoas que são acostumadíssimas a trabalhar só com a média, e a média amostral não diz muita coisa a respeito daquele conjunto de dados, apenas diz o valor de equilíbrio. Então não adianta de nada você dizer que tem uma média, né, se você está variando muito. Então imagina só que você diz assim, não, Israel, eu estou na média, nas minhas garrafas estão saindo na média com 500 ml. Beleza. E isso está dizendo que a cada 1 milhão de garrafas que você está produzindo, digamos que a média dessas garrafas, ou a maioria dessas garrafas, está saindo ali no valor central de 500 ml, você está entregando que o cliente espera os 500 ml. Sendo que se você tem uma dispersão muito grande, você pode estar fabricando, desenvolvendo ou enchendo, né, envasando garrafas de 450 ml e garrafa de 550 ml, porque a dispersão está muito grande. Então não adianta de nada ter um bom valor de média se você não faz a avaliação do seu desvio padrão, da sua variância. É muito importante também, tá bom? Em outros aspectos também, relacionado agora à variável, o que é variável? Né? Variável é qualquer característica associada a uma população que tem a tendência de variar ao longo de medidas consecutivas. Então, nesse sentido, tudo que a gente aborda no mundo, né, todas as nossas relações, todos os nossos tipos de trabalho, todas as fontes de variação do dia a dia, elas têm as suas variáveis. Tá? A variável em si é uma representação do fenômeno que você está estudando. Portanto, as variáveis elas podem ser qualitativas ou podem ser quantitativas também. Dentro das qualitativas, a gente tem as variáveis nominais e variáveis ordinais. As variáveis nominais, como sexo, cor dos olhos, ordinais, como classe social e grau de instrução. Então, a gente já começa a perceber que a variável qualitativa ela tem mais a ver com algo relacionado a categorias. Tá? Sexo masculino, feminino, cor dos olhos, azul claro, azul escuro, ou então preto, castanho. Já as ordinais, classe social, grau de instrução, em que eu posso dividir em vários. Normalmente nas ordinais a gente tem uma classificação por ordem ou de importância ou de grandeza, como por exemplo o grau de instrução, aquele que tem o segundo grau, aquele que se formou, o pós-graduado, o mestrando, o doutorando, aquele que já é doutor, PhD, ou seja, existe certa associação entre essas categorias, por isso que a gente diz que é uma qualitativa ordinal. Mas a gente também tem variáveis quantitativas, e essas variáveis são as principais variáveis que a gente tem que fazer a avaliação. Na realidade, para que a gente tenha uma carta de controle e utilize o controle estatístico de processos, é muito importante que a gente garanta a utilização de variáveis quantitativas. Existem maneiras de fazer controles sobre variáveis qualitativas, existem formas, tá? Mas são formas um pouco mais complexas. Então, de preferência, toda a tua base de dados, transforma essa base de dados em uma base de dados quantitativa.
A sua variável de resposta sempre vai poder ser transformada em algo quantitativo, nem sempre, né? Mas a maioria das vezes pode ser transformada em algo quantitativo. É só você pensar um pouco mais, tá? Então imagina a seguinte situação: em vez de você pegar uma determinada peça, você vai medir o diâmetro e dizer que você aprova ou reprova ela, você ter apenas o dado de aprova e reprova, você pode transformar isso o dado aprova-reprova é um dado qualitativo, que faz uma avaliação entre aprovado e reprovado. A gente até utiliza a distribuição binomial, a gente vai comentar sobre isso já já. Tá? Mas a gente consegue transformar isso em algo quantitativo. Por exemplo, eu não estou medindo o diâmetro, eu posso colocar o valor do diâmetro daquela peça que eu reprovei ou que eu aprovei. Porque com o valor do diâmetro, a gente ganha a condição de acompanhar através de cartas de controle esses valores de uma maneira muito mais ampla, tá? Muito mais controlável, como também abre espaço para a gente fazer várias avaliações estatísticas diferentes, tá? Que são específicas para dados contínuos quantitativos. Tá? Agora tem aqui os quantitativos contínuos e os quantitativos discretos. Tá? O quantitativo contínuo seria o peso, a altura, o salário, ou seja, tudo aquilo que a gente pode utilizar um equipamento para fazer uma medição, tá? Ou são valores que estão dentro de uma escala, ou são valores que podem assumir qualquer valor dentro daquele intervalo, são considerados como variáveis quantitativas contínuas. O peso, a altura, o salário, já as discretas como o número de filhos, número de carros, perceba que não é algo contínuo, é algo que pode assumir valores específicos, tá? Não existe, por exemplo, 0,5 filhos, 0,5 carros, são valores normalmente inteiros que essas variáveis discretas assumem, e a variável discreta também é uma maneira boa de a gente utilizar algumas cartas de controle para fazer o acompanhamento também. Então aqui, entenda que a gente tem dois tipos de variáveis, as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas, e essas são as descrições delas, tá bem? Pessoal, eu vou fechar esse momento já dessa aula para a gente começar a entrar agora no tópico de variação, beleza? A gente se encontra já já, fique esperto aí.